aceleração do investimento no secundário. Portanto, as variações básicas e secundárias permitem perceber um recuo na capacidade que o sistema de ensino tem de garantir a continuidade do processo de formação de um número crescente de jovens, cresce significativamente até ao final do básico e a partir do secundário registra uma progressão negativa. Aquilo que podemos constatar é que, independentemente do crescente grau de cobertura do sistema de ensino, cerca de metade dos alunos que concluem o ensino básico não conseguem concluir o ensino secundário. Portanto, neste momento, podemos fazer algumas interpretações, desde logo que, bem, a circunstância de ter transformado o ensino obrigatório em 9 anos também arrastou uma certa lógica de facilitismo e, portanto, torna-se mais fácil concluir. Eu não entro por aí. Parece-me que o secundário é um nível de ensino, neste momento, charneira. Eu vou já discutir o que é que me parece relativamente a isso, mas é charneira e é também filtro. Como se ouvia aqui na peça que foi apresentada, em 74, a escola secundária era uma escola apenas acessível a alguns. Passamos 6, estou com bom certo, não me lembro das contas, passamos 30 e tal anos e continuamos a ter um perfil de escola secundária que parece ser, ou exercer um pouco esta função de filtro. E, entretanto, assiste-se a jusante, isto é, a nível do ensino superior, entre 2001 e 2007, foram os dados que consegui recolher, há um crescimento em termos de diplomados, há um crescimento em termos nacionais de 38%. Portanto, há aqui qualquer coisa de estranho, porque a taxa de escolarização cresce no básico, cresce no superior e cresce no secundário. É um fenómeno, convenhamos, relativamente estranho. Aquilo que a vários níveis de análise parece caracterizar um retrato do país, isto é, um fosso cada vez mais acentuado entre extremos, parece igualmente perceptível no sistema de ensino. Um crescimento sustentado no ensino básico, a massificação crescente do ensino superior, mas um nível de incremento que parece contrariar esta tendência. Relativamente ao secundário propriamente dito e tentando perceber um pouco o que é que explicará isto. Como é que se configura o secundário? Entre 96, 97, 2007 e 2008, o peso dos cursos gerais, portanto aqueles mais vocacionados para o ensino superior, desceu de 64% para 56%. Ou seja, hoje quase metade do secundário é assegurada por vias de formação diversas da via geral, com mais conducente a estudos superiores. Depois assiste-se a um fenómeno curioso, que é uma variação entre 97 e 2007, 2008, entre os cursos tecnológicos e os cursos profissionais. Os cursos tecnológicos descem de 82 para 25 mil, em termos de matrículas, e os cursos profissionais aumentam de 26 para 70 mil. E há aqui várias explicações, uma delas tem a ver com o grau de exigência em termos de exames e de provas que os cursos tecnológicos tinham, comparáveis aos cursos gerais e os cursos profissionais que são relativamente diferentes, mas permite, pelo menos, perceber uma coisa. Neste momento, e devo dizer que estes dados até me surpreenderam, eu tinha ideia que, apesar de tudo, a via dos cursos gerais ainda era mais dominante, mas neste momento existe um relativo equilíbrio em termos do ensino secundário entre as vias gerais e outras vias de ensino. E, portanto, a questão que eu coloco, ou que eu proponho, é se não é a própria natureza do ensino secundário que está em transição, deixando de configurar um nível de ensino secundário cuja identidade se ancora estritamente no acesso ao ensino superior, para construir uma identidade própria, reconhecida enquanto tal e expressa designadamente na sua natureza plural, enquanto patamar de transição para o ensino superior, para formações mais especializadas, para o mercado de trabalho, portanto, para uma diversidade grande de percursos. A questão não se colocaria tanto, então, em termos de uma perda de identidade do ensino secundário, mas provavelmente da recomposição dessa mesma identidade. A natureza do ensino secundário pareceria isso mesmo, secundário.
uma vez que a sua razão de existência é a sua função de filtro no acesso ao ensino superior, a sua natureza seria determinada pelas lógicas do próprio ensino superior e dificilmente pelas suas próprias idiosincrasias. Com a pressão no sentido do alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, a questão que se coloca ao ensino secundário é, invariavelmente, a coabitação no seu seio de um conjunto de percursos educativos diferenciados, com lógicas de organização, graus de exigência e modalidades de trabalho também elas diferenciadas. A pressão do sistema de qualificações europeu, por outro lado, vai no sentido do alongamento dos ciclos de estudo, não tanto organizados agora segundo uma lógica estritamente hierárquica, até porque ela tende a esgotar-se à entrada no mercado de trabalho, mas segundo uma lógica compósita e ao longo da vida. É neste panorama, parece-me, que a composição da identidade do ensino secundário deve ser repensada. Interessa também fazer muito brevemente alguma análise de dados comparativos entre a nossa situação e o contexto europeu. Quando analisamos a relação ou a associação entre qualificação e taxa de emprego, aquilo que se verifica em Portugal, por contraste com a média europeia, cuja taxa de emprego cresce com a qualificação académica. Portanto, há uma correlação positiva entre aumento da escolarização e maior facilidade de encontrar emprego. Aquilo que se passa em Portugal, mais uma vez, é, no mínimo, não diria esotérico, mas claro. Ou seja, a taxa de empregabilidade dos jovens com a escolaridade básica é de 43%, é superior àquela com a escolaridade secundária, que é 35%, e inferior àquela com a escolaridade superior, que é 75%. No panorama europeu, quer do básico, quer do superior, Portugal é uma das taxas mais elevadas em termos de empregabilidade e, inversamente, no secundário, esta taxa é cerca de 20% inferior à média europeia. Podia inferir-se destes dados, designadamente, que nós temos um mercado de trabalho receptivo do trabalho não qualificado. Temos um mercado de trabalho pouco receptivo àquilo que se aponta como a escolaridade obrigatória a breve trecho, que é o secundário. E temos ainda um valor estável de diplomas de ensino superior no acesso ao mercado de trabalho. É evidente que todos temos a consciência de conhecer cada vez mais pessoas com cursos superiores que não encontram emprego ou que não se conseguem empregar. Em todo caso, convém ver as coisas a nível relativo, isto é, isso por contraponto ao aumento significativo de alunos que concluem o superior, não é significativo. Claro que é importante, mas não é significativo. No caso dos jovens não estudantes, Portugal assume a liderança europeia em termos de percentagem de jovens empregados entre os 15 e os 19 anos, mais do que duplicando a média europeia, o que parece reforçar a ideia de uma composição do tecido de empregos marcado pela desqualificação. Face ao panorama europeu, duas características ainda se destacam na relação entre a condição de estudante e de trabalhador no grupo 18 e 24 anos. Uma baixa taxa de estudantes simultaneamente empregados, 7% em Portugal, 16% na União Europeia, e uma alta taxa de empregados não estudantes nem de informação. Portanto, 48% em Portugal e 34% na União Europeia. Estamos a falar de jovens entre 18 e 24 anos. Articulam-se com estes dados aqueles que se reportam a modalidades de emprego em tempo parcial, onde se assiste a pouca diferenciação entre o grupo 15-24 ou 15-64 anos em Portugal, e que assistimos a uma grande diferença no contexto europeu, sendo que onde há mais taxa de emprego parcial é no grupo dos 15-24. Portanto, acentua-se a ideia de uma ruptura entre os tempos de estudo e os tempos de trabalho. Esta ideia é ainda reforçada quando se procuram perceber os motivos que determinam a contratação a prazo no grupo 15-24 anos. A razão dominante em Portugal é não encontrar trabalho permanente, 62% em Portugal e 22% na União Europeia, enquanto que a figura do contrato de formação dominante nos países mais desenvolvidos é pouco relevante no contexto português. Portanto, o retrato português, por contraste com o contexto europeu, sobretudo aquele que se verifica nos países que identificamos como mais desenvolvidos, não falo dos nossos vizinhos que têm dados muito parecidos com os nossos, parece evidenciar um conjunto de características